is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na nossa meditação diária. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Até que ponto temos procurado ser fiéis a Deus? A história do versículo que acabamos de ler fala de um encontro entre Samuel, o profeta, e o rei Saul. O rei Saul foi escolhido para ser o líder do povo de Deus. Mas tinha um problema com Saul. Ele não sabia obedecer. E o preço da sua desobediência foi alto. Custou seu reino, sua comunhão com Deus e sua paz. A vida do rei Saul nos mostra que desobedecer à voz de Deus pode custar caro. Saul vivia no nível da religiosidade. Ele achava que Deus se agradaria dos belos sacrifícios que tinha preparado. Mal sabia ele que Deus já tinha advertido a Samuel do seu erro. Deus não queria animais gordos, carneiros e o melhor que havia. Ele queria que a sua voz fosse ouvida e obedecida. Saul não compreendeu isso. E assim como ele, muitos também não compreendem. Não aprenderam a ouvir a voz do Senhor. Vivem sempre pensando naquilo que acham, pensando que eles mesmos podem definir qual seja a vontade de Deus. É uma tristeza pensar que muitos cristãos vivem nesse aspecto da religiosidade. Pensam que, agindo de alguma forma ou fazendo muita coisa na igreja, vão agradar a Deus. É como se tentassem ter uma justiça própria e que isso levasse algo em consideração diante de Deus. Entretanto, não adianta fazer nada se não for da vontade do Senhor. O que na realidade pensamos, muitas vezes não é o que Deus pensa. E assim, podemos estar sacrificando a nossa comunhão com Deus, ao invés de obedecer à voz do Senhor. Cair no erro de Saul é mais comum do que muita gente imagina. Amados, temos que aprender algo muito importante. Deus não está interessado no aspecto religioso de nossa vida. Os religiosos se preocupam em fazer coisas sem atentar para a vontade de Deus. Aquele que ama a Deus se preocupa em ouvir a sua voz e tão somente fazer aquilo que ele manda. Se nós quisermos, de fato, saber a vontade de Deus e fazer da nossa vida uma vida que traga prazer a Deus, o caminho é a obediência. É imitar a Jesus. Se não desejamos perder a nossa comunhão com Deus, então ouvir a voz de Deus e pôr em prática o que Ele nos diz é o melhor caminho. Vale a pena obedecer ao Senhor, mesmo que pensemos que não. Obedeça ao Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para você, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Caso contrário, o preço será muito caro. Lembre-se do que diz Isaías no capítulo 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo dia.